Abram em Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Pai, mais uma vez por este momento, por esse privilégio de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas e peço nesse momento com que o Senhor me use, Pai, apenas como uma ferramenta, apenas como alguém que está aqui para transmitir a mensagem do Senhor e não criar nenhuma mensagem nova. Então me usa nesse momento, Pai, para a edificação do Teu povo que está aqui, pois eles estão aqui para ouvir a Tua voz e não a minha. Muito obrigado, Pai, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós vivemos nessa vida com o propósito de ser feliz, não é? Alguém aqui planeja ser infeliz? Alguém que levanta pela manhã da cama falando: o que eu posso fazer hoje para trazer amargura ao meu coração? Alguém é assim, gente? Não, né? Todos nós planejamos e almejamos a felicidade. Todos nós planejamos o melhor para a nossa família. Todos nós almejamos chegar nos objetivos melhores, nos que nós julgamos ser os melhores para a nossa vida, os mais adequados. Todos nós somos assim. Mas uma verdade precisa ser dita. Assim como as vitórias Deus nos concede, as lutas também vêm junto com elas. As lutas, elas são tão certas quanto as vitórias que Deus nos dá. Cristo, ele prometeu para nós a vitória e não a ausência das batalhas e não a ausência das dificuldades. E muitas situações que nós passamos em nossa vida, nós não temos o controle. Existem muitas vezes tempestades e ventos que batem na nossa casa que nós não temos o controle da situação. Aliás, quase nunca nós temos o controle da situação. E nós nos sentimos impotentes sem poder fazer coisa alguma para sair de tal situação. Mas a grande questão dessa noite que nós vamos ver nesse texto tão conhecido e que você já deve ter ouvido muitas e muitas mensagens, não é se você vai ter problemas na vida ou não, porque isso é fato, você terá. A grande questão é onde você construiu a sua casa, aonde a sua vida está firmada. Esse é o ponto central dessa mensagem. A única coisa que nos dá segurança, independente do que temos pela frente, é saber que a nossa casa tem alicerce. Hoje pela manhã nós estivemos na EBD falando sobre Efésios 2, fazendo a exposição, e nós falamos sobre a pedra angular. Aquela que sustenta toda a construção, aquela que mantém as paredes firmes. E a Bíblia diz que essa pedra angular é Cristo. Portanto, nós vamos analisar nesse texto essa noite essa questão. Bom, Mateus escreveu este evangelho por volta do ano 60 a 70 da era cristã. Mateus, ele se preocupava principalmente nesse evangelho em mostrar para os judeus e os gentios que Jesus, ele de fato era o Messias prometido no Antigo Testamento. Só no evangelho de Mateus, ele registra 12 vezes a frase para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E isso indicava que a maior preocupação de Mateus era, de fato, confirmar e ratificar que o Jesus que veio, foi morto e crucificado, era, de fato, o Messias prometido no Antigo Testamento. Que era para acreditarem e confiarem que aquele era o Messias que haveria de vir e não precisaríamos esperar outro. Jesus é o Filho de Deus. E daí nós chegamos no versículo 24, acompanhe comigo. Versículo 24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus, ele
diz que aqueles que ouvem e colocam em prática os seus ensinamentos é um homem prudente, sábio, que construiu a sua casa na rocha, ou construiu a sua casa com um alicerce. Mas que palavras são essas? Que palavras são essas que Jesus disse que seria o alicerce da nossa vida e da nossa casa? É importante nós entendermos o contexto que aqui já estávamos caminhando aí para o final do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. Obrigado, Deus abençoe. Jesus aqui ele estava caminhando para o final do maior sermão que ele pregou nessa terra, talvez o maior sermão pregado até hoje, onde aqui no Sermão do Monte está o esqueleto do cristianismo, está a estrutura do cristianismo. Então ele diz, aqueles que ouvem essas minhas palavras, ou seja, aqueles que se atentaram ao sermão que eu acabei de pregar neste monte, e colocam essas minhas palavras em prática, esse sim construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus ele inaugura o seu reino na terra e através do Sermão do Monte ele explica como funciona esse reino. Só para a gente recapitular alguns ensinamentos importantes. Primeiro, Jesus começa falando sobre os bem-aventurados. Quem são os felizes? Quem são aqueles que Jesus e Deus julga como pessoas realmente felizes? Será que realmente os bem-aventurados são aqueles que têm carro, dinheiro, fama e toda a glória deste mundo? Não. Os bem-aventurados são aqueles que têm fome de justiça, pois serão saciados. Então Jesus ali ele vai falando sobre as bem-aventuranças. Depois Jesus ele fala, olha, sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz, olha, vocês foram chamados para fazerem a diferença neste mundo. Vocês não podem se comportar como alguém que não conhece a luz, pois a luz e as trevas não conseguem conviver juntas. Onde a luz está, as trevas se dissipam. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo, vocês são diferentes dos demais. Vocês têm que dar gosto. O que serve o sal? Para dar gosto no alimento. O que serve a luz? Para iluminar um ambiente. Então Jesus diz, olha, vocês têm esse papel. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser igual a qualquer outra instituição nessa terra. Ela tem que ser diferente. Ela tem que estar na contramão do mundo. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, isso significa ser diferente dos demais. Segundo, Jesus ele dá orientações práticas sobre homicídio, adultério, vinganças e amor ao próximo. Importante que Jesus diz, olha, se você ama apenas aqueles que estão próximo de você, o que você tem feito demais? O que você tem feito demais se você ama o seu filho? O que você tem feito demais se você ama a sua mãe? Aqui entre nós é obrigação, não é? Agora ame o próximo como a ti mesmo. Se preocupe com o próximo. Entenda que tudo que você faz, de alguma forma, respinga na vida do outro. Tome cuidado no seu comportamento para que o seu comportamento não venha ferir a mente do outro. Paulo diz isso em Romanos. Depois Jesus nos ensina a orar, onde ele nos dá a famosa oração do Pai Nosso, nos mostrando os princípios naquela oração que nós temos que colocar em prática em nossas orações. Depois Jesus ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Jesus ele diz que um crente verdadeiro ele não pode ter o seu coração dividido. Qual tem sido o seu Senhor? Será que nós vivemos apenas para trabalhar? Será que a única coisa que importa em nossa vida é trabalho e dinheiro e patrimônio e construir tudo que você procura construir? Será que esse é o principal propósito da vida de um cristão? Não pode ser, porque é impossível servirmos a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Qual Deus você tem servido? Jesus ele diz também para que nós não sejamos ansiosos. Olha, não sejais ansiosos com o dia de amanhã, pois para cada dia bastam as suas próprias preocupações. Quem aqui é ansioso? Quem aqui, na hora de dormir, rola para um lado na cama e para o outro, e levanta, bebe uma água, deita, volta a dormir, e não consegue porque está pensando no dia seguinte? Eu confesso que uma dessas noites passadas eu me peguei assim. Olha, não sejais ansiosos com o dia de amanhã.
Porque nós não temos o controle sobre o nosso futuro, nós não temos o controle sobre as coisas. Ele é Deus, soberano e sabe de todas as coisas. Então confie nele. E Jesus, ele diz também para nós não julgarmos as pessoas. Foi o que foi falado aqui em 1 Pedro. Olha, não julgue as pessoas, porque do mesmo modo em que você julgar as pessoas, é da mesma forma que você será julgado pelo Pai. E julgar as pessoas nesse contexto está em nós nos colocarmos num degrau acima dos demais. Será que nós sempre olhamos para as pessoas de cima para baixo com um ar de superioridade, julgando todas as atitudes como se as nossas fossem perfeitas? Da mesma forma que você julga o outro, você também será julgado. E Jesus também orienta sobre a porta larga e a porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois largo é o caminho que leva à perdição. Jesus estava indicando que o inferno existe e muitos vão para lá. Aqui Jesus está ratificando a doutrina do inferno, porque ele existe. Não adianta hoje nós maquiarmos essa situação. Hoje, muitas vezes não se fala mais sobre inferno nas igrejas. Parece que é um assunto que ofende as pessoas, parece que é um assunto que não cabe mais para os nossos dias. Mas é um ponto importante que nós temos que entender. E Jesus diz, olha, a porta larga está aí, muitos vão entrar por ela. Bom, depois que Jesus aqui, óbvio, eu fiz um resumo muito rápido sobre as principais características do Sermão do Monte, aí nós conseguimos entender o versículo 24. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Só há uma forma de você construir a sua casa sobre a rocha. Não é vindo à igreja, tá? Não é participando da membresia de uma igreja, não é participando de algum ministério, não é usando camisas evangélicas, não é comprando a Bíblia mais personalizada dos últimos tempos, aquela com a capa mais linda que você viu na loja e você foi e comprou. Não é você saber todos os louvores da atualidade na ponta da língua. Não é você ter uma habilidade estrondosa para tocar instrumentos, cantar louvores. A única forma de você construir a sua casa sobre a rocha é ouvindo e colocando em prática as palavras de Jesus. A única forma de você fundamentar a sua vida em Cristo é você saber o que está escrito e, através do seu conhecimento, colocar aquilo em prática. Porque senão, também apenas saber o que está escrito não adianta de absolutamente nada. Como estamos? Como está a nossa vida? Tudo que nós falamos sobre o Sermão do Monte. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus deseja para a sua vida e quais são os mandamentos da palavra de Deus para a sua vida? Você tem seguido esses mandamentos? Você tem moldado a sua vida pela palavra de Deus? Ou você muitas vezes tem tentado moldar a palavra de Deus para se encaixar na sua vida? Nós temos que ser moldados pela palavra de Deus e não moldar a palavra do jeito que nós queremos para maquiar os nossos pecados. Ou nós abandonamos os nossos pecados, ou nada faz sentido. Certa vez John Piper disse que ou deve existir um divórcio entre você e os seus pecados, ou não haverá casamento entre você e Cristo. Apenas dizer que é cristão. Certa pesquisa ultimamente disse que 60% da população brasileira é. Mas é mentira. Porque ser cristão não é apenas da boca para fora, mas com a sua vida. Ser um testemunho vivo. Certa vez Billy Graham disse que nós somos a Bíblia que o mundo aí fora lê. O mundo não pega uma Bíblia para ler, mas ele vai olhar para a vida do cristão e ver como o cristão se comporta. E através do comportamento do cristão, ele vai tirar as suas conclusões. Versículo 25, acompanhe comigo, irmãos. Ele diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha.
Jesus diz que essa casa do homem prudente que construiu sobre a rocha, ou seja, sobre os seus ensinamentos praticados, de repente veio ventos e tempestades contra aquela casa. E deram contra aquela casa. E ela não caiu. Ela não caiu. Ela se manteve firme. Ela se manteve de pé. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por algum tipo de sofrimento. Todos nós vamos chorar. Todos nós vamos sofrer. Hoje pela manhã foi levantada uma questão, sobre a não aceitação de alguns cristãos que dizem, olha, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito aquilo na minha vida. Quem somos nós para aceitar ou não as coisas que acontecem? O texto diz que os ventos e as tempestades vieram e deram contra aquela casa, independente se o dono da casa aceitou ou não. Isso nos mostra, gente, que o fato de nós sermos cristãos não é uma imunidade para que, olha, nós jamais vamos passar por problemas, porque eu sou cristão agora. E se eu sou cristão agora, eu não aceito sofrer. Aonde está na Bíblia? A Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores. Se o próprio Cristo, se o próprio Deus encarnado sofreu, por que não comigo e com você? Por que nós não podemos ter problemas? Se o próprio Deus encarnado foi um homem de dores, portanto, vamos passar por sofrimento, as lutas vão aparecer. Jesus está dizendo, olha, os ventos e as tempestades, eles vão aparecer. O céu hoje pode estar azul, as nuvens não podem estar carregadas, hoje o dia está lindo, mas aguarde um dia, o céu vai amanhecer nublado também. A nossa vida ela é cheia de fases, ora fases boas, ora fases ruins, e nós não podemos fazer nada para mudar isso. Nós temos que aprender a construir a nossa casa na rocha para nos mantermos firmes quando os problemas vierem. Será que hoje nós podemos dizer que a nossa casa está firme? Será que hoje você, olhando para a sua vida, olhando para a sua casa, aqui nós estamos falando de casa, é vida, tá, gente? E a rocha é Cristo. E estar em Cristo é crer em Cristo e se submeter à palavra dele. Como está a sua vida? A sua vida, ela realmente está firmada na rocha? A sua vida realmente está firmada na rocha? Analise cada um a si mesmo. Quantas vezes nós vemos pessoas, quando passam por problemas, a primeira coisa que faz é sumir da igreja. Porque ela acha que os problemas só aconteceram por ela estar ali. Pessoas que seguem Jesus por conveniência. Certa vez Jesus disse para a multidão, olha, vocês não estão aqui para me ouvir, vocês estão aqui porque eu encho a barriga de vocês. Não foi isso? Vocês não estão aqui por quem eu sou e pelos meus ensinamentos. Vocês estão aqui porque eu dou de comer a vocês, depois das multiplicações milagrosas. Será que nós estamos assim? Será que nós seguimos Jesus por conveniência? Quando me convém, eu sou um cristão. Mas quando não me convém, eu faço como Pedro e acompanho ele de longe. E quando me reconhecem como cristão, rapidamente eu nego. Será que você tem realmente crido em Cristo? Será que realmente a sua casa está na rocha? Versículo 26 e 27, acompanhe comigo. Diz assim: mas quem ouve as minhas palavras... 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E a sua queda foi grande. Jesus, ele encerra praticamente o seu sermão do monte dizendo, olha, tudo isso aqui que eu falei, eu não sei quantas horas Jesus ficou
pregando essa mensagem. Mas Jesus estava dizendo, olha, vocês que estão me ouvindo aqui já há algumas horas, se vocês não colocarem em prática, vocês vão ser como alguém insensato, alguém louco, alguém imprudente, que construiu a sua casa sobre areia. Alguém aqui já viu uma casa construída sobre areia? Eu nunca vi. Alguém já foi na praia e, obviamente, que já construíram sobre areia com alicerce. Mas simplesmente você já viu alguém nivelar um chão de areia e começar a sentar tijolos em cima da areia? Simples assim? Não tem sustentação, não tem alicerce, não tem o que segure a estrutura. E Jesus diz, olha, a grande questão não é se os ventos e as tempestades virão, porque vocês reparam que nos dois casos os ventos e as tempestades apareceram, vocês não viram? Então a questão não é essa, a questão é, você vai passar por ventos e tempestades, você vai. Ou você é um imprudente, ou você é um prudente, aí que está a chave, aí que está o ponto central. Qual dos dois você é? Em qual lado você está? Em qual lado você está? Será que nós esperamos muitas vezes os ventos e as tempestades derrubarem a nossa casa para daí nós percebermos que nós não tínhamos alicerce? Quantas vezes nós já não vimos casos assim? De pessoas que sempre levaram a sua vida morna. Você conheceu uma pessoa morna já? Aquela pessoa que ela é sempre mais ou menos. É sempre assim, ela é crente, mais ou menos. Ela gosta de fazer algo, mais ou menos. Ela vem na igreja, mais ou menos. O que ela faz de bom? Nada, tudo é mais ou menos. Vocês já conheceram pessoas assim? Pessoas que elas não se entregam por completo em absolutamente nada na vida. Pessoas que sempre estão ali na média. Medíocre, porque mediocridade significa isso, média. E levam a sua vida na mediocridade como se nada fosse acontecer um dia, só que daí os ventos e as tempestades aparecem. E o que acontece com a casa dessa pessoa? Desaba, cai. Jesus certa vez disse, e João escreveu e relatou isso em Apocalipse, que vocês não são frios e não são quentes. Vocês são mornos. E o fato de serem mornos é o que vai fazer eu vomitar vocês da minha boca. Foi a única igreja no Apocalipse que Jesus falou isso. Que ele sentia ânsia de vômito. A igreja de Laodiceia. Que Jesus sentia ânsia de vômito pela forma com que as pessoas viviam. Será que se Jesus olhar para a sua vida, ele terá ânsia de vômito? Será que se Jesus olhar para mim e para a sua vida, ele verá pessoas mornas? Mornas na fé, mornas na caminhada, mornas como membro de igreja, mornos no trabalho, mornos dentro de casa como os filhos, esposas, maridos. Será que nós somos mornos em tudo que fazemos? Porque Jesus vomitar da boca e ter a casa desabada é a mesma coisa. Se você olhar para dentro de você, você classifica você mesmo como quem? Frio, quente ou morno? Você se classifica como? A questão é, não ache que os ventos e as tempestades nunca vão atingir a sua casa. Porque eles vão. E se você não tiver construído a sua casa sobre a rocha, se você não sair do seu comodismo e realmente ser um crente como deve ser, a sua casa vai cair. A sua casa vai cair. Quantas vezes nós vemos pessoas almejando objetivos na vida e muitas outras coisas? E eu pergunto para vocês. No começo eu disse que todos nós vivemos para ser felizes, não é? Eu também. Todos nós. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se tudo que você planeja na sua vida para hoje, amanhã ou daqui 5, 10 anos der errado, tudo que você planejou deu errado, nada deu certo, o que restou para você? O que restou para você? Se tudo que você almeja, se você perde o seu emprego, se você perde a sua família, se você perde tudo que você almeja importante na vida, o que te restou?
Será que nós muitas vezes não disfarçamos que Cristo é o alicerce da nossa vida, mas na verdade nós corremos e vivemos por outras coisas? Pense nisso. Se Cristo tirar tudo que você tem, a sua fé nele continuará? A sua fé continuará? Como Jó, que perdeu tudo que ele tinha e não amaldiçoou a Deus? A própria esposa dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus que você tanto creu aí, que em nada te ajudou. Jó não era um crente de conveniências. Jó não era um crente de situações convenientes. E infelizmente a igreja brasileira está cheia disso. Crentes por conveniência, a nova modalidade. Portanto, essa é uma noite de nós analisarmos se nós realmente amamos o Deus das bênçãos ou as bênçãos de Deus. Porque muitas vezes é fácil nós sempre esperarmos algo da parte do Senhor. É muito fácil nós adorarmos a Deus com os nossos olhos fechados, quando Ele está te dando bênçãos e mais bênçãos. Mas se você é do tipo de pessoa que na primeira dificuldade você para de adorar e o seu relacionamento com Cristo esfria, é porque você ama mais as bênçãos de Deus do que os Deus das bênçãos. Você ama muito mais o que Ele pode te dar porque ao invés do quem Ele é. Nós temos que amar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez na cruz por nós, e não pelo que Ele tem que te dar. Ele não é obrigado a te dar nada. Ele não deve nada para você, Ele não deve nada para mim. O Evangelho consiste em Deus vindo buscar o homem nessa terra e salvando o homem, fazendo coisas que o homem jamais poderia fazer por si mesmo. Deus desceu de sua glória para salvar o homem. Se você quer bênçãos, estude, trabalhe, corra atrás dos seus objetivos, mas esse não é o ponto central do Evangelho. O ponto central do Evangelho é saber que um dia nós vamos fechar os olhos neste mundo e vamos deixar tudo nessa terra para trás. Mas nós estaremos lá para ser julgado por Ele. Ou estaremos entre os bodes ou entre as ovelhas. Então, analise a sua vida. E pense se realmente Jesus é tudo que você tem. Se Jesus realmente é o alicerce da sua casa e o que mais importa para você, eu gostaria que o Marcelo colocasse Romanos capítulo 8. Marcelo não, é a Jennifer, desculpa. Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39, nós vamos ler o que o texto diz. Quem escreveu isso foi Paulo, uma pessoa que tinha realmente a sua vida fundamentada na rocha. E ele disse: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada separa do amor de Deus, nada. Não são os problemas, não são as tempestades, não são os ventos, nada pode te separar do amor de Deus se realmente você está na rocha. Será que nós temos construído a nossa casa com relacionamentos? Será que o que mais importa são o namoro? Será que o que mais importa na nossa vida é o nosso emprego, o nosso estudo, a nossa carreira que almejamos? Será que é isso? Um dia tudo isso vai acabar. Só vai te restar a pedra angular, aquela que sustenta a sua e a minha vida, se a sua vida tem alicerce. Abaixe sua cabeça.